Bom dia ou boa tarde. Queria agradecer primeiramente à organização do colóquio este convite que me foi feito. Queria manifestar a minha satisfação, a minha alegria por estar numa mesa com pessoas que profundamente admiro e respeito, intelectualmente ou mesmo pessoalmente, no caso do meu velho amigo Fernando Cabral Martins, e saudar a intenção que preside ao colóquio de pensar criticamente uma figura, digamos, mitificada do modernismo português, Almada Negreiros, nessa medida em que, para nós modernos, a crítica constitui uma relação entre o sujeito, a produção, digamos, a arte e a história. E é nesse quadro que procurei elaborar esta minha comunicação, que espero não vos desiluda depois de tanto brilho aqui trazido. Muito obrigado. Começo, portanto, com duas breves citações. Que Almada Negreiros não é gênio, manifesta-se em não se manifestar. É de Fernando Pessoa, 1912. E do próprio Almada, em capa 4, o quadrado azul, e excedia sem poses, espontaneamente, excêntricas, a transcrever-me os deslocamentos abstratos do dinamismo interior de uma alma que se exprime subordinadamente pelo vestir e conter-se. Ao longo de toda a sua vida e carreira, José de Almada Negreiros permaneceu, e essa glória, porque rara em Portugal, lhe ficará para sempre devida, vinculado a um sentido de experimentação ou de experimentalismo estético e de curiosidade que o seu talento multímodo e, bem assim, o seu testemunhado temperamento inquieto pediam. Isso foi, então, com certeza, e considerado no plano humano e num recorte psicossociológico, o que o levou a multiplicar-se por atividades dispersas, dispersando-se ele mesmo tantas vezes nelas e, apesar de uma linha de coerência, ligar todas essas atividades a um mesmo princípio filosófico que importará estudar. Panfletos, conferências, novelas, romance, peças de teatro e poesia, de par com uma abundante produção como cartazista, ilustrador, caricaturista, pintor e, sobretudo, desenhador, como ele próprio assumia, constituem esse corpus imenso de obra que deixou e que hoje está ainda por levantar na sua totalidade, profusamente realizada e que, ao longo de muitas décadas, jamais, de facto, abandonou. Ao mesmo tempo como protagonista e como testemunha de um tempo que a história tornou paradoxalmente mítico e de que permaneceu como o último sobrevivente, tornado assim herói. Será talvez por ter compreendido esta dispersão que tanto se justifica o sintético comentário que Viana, companheiro de geração, fez a propósito das suas obras literárias em 17, ao considerá-las com rigorosa capacidade de diagnóstico crítico como demasiadamente complicadas e literárias. Esta, a mais certeira crítica e a mais justa das que lhe fizeram, embora feita a obra literária em que tinha reservas, aplica-se à sua obra plástica. Porque se é verdade que Almada foi, em certa medida, e sem quaisquer dúvidas, um dos grandes poetas deste período, como julgo que ficou bem atestado nas comunicações anteriores, mesmo se não chegou às alturas do gênio de Pessoa ou Sá Carneiro, cuja obra literária feita de contos, novelas, poemas, textos de reflexão e dessa ainda hoje admirável novela a que chamou Nome de Guerra, de grande invenção formal, ficou ofuscada pela sua concomitante produção plástica. A verdade é que esta, isto é, e quase em geral, a sua obra como artista, foi menor, muito mais ilustrativa do que autenticamente plástica. Poderia dizer-se, sem excesso crítico, nem muito menos vontade de abrir polémicas, que a ninguém interessam, que Almada foi, sobretudo, um ilustrador de si mesmo. Desenhador virtuoso e pintor de pequena invenção, em ambos os casos, com algumas exceções honrosas a que adiante voltarei, ele parece ter, na verdade, transferido muito do que foram os impulsos e os movimentos internos do seu riquíssimo mundo literário, transbordante de intuições, capazes de ir desde as imagens mais ingênuas a atmosferas romanescas e a imagens poéticas de uma densidade surpreendente, para uma dimensão visual. E é assim que as suas figuras acabam quase sempre, as suas figuras plásticas, evidentemente, acabam quase sempre por ser referenciadas por uma ideia literária que as precede, que pode ser uma ideia do desenho, da figura,
da ideologia ou simplesmente do tema, e que desse modo as justifica e, apesar do virtuosismo do desenho elegante e ritmado, as sustenta a partir de fora de si mesmas, um pouco como acontece com os desenhos de um Jean Cocteau, que, a muitos níveis, lhe pode ser comparado. Almada teve, em todo caso, um mérito incomum que devemos ainda assim, e para além de todos os demais a que aludimos, realçar: o de ter sido, quase até ao fim, um incansável animador e agitador da vida cultural portuguesa, um performer, que era pobre, como se sabe, a vida cultural portuguesa, e em que se destacou ao longo de dezenas de anos numa atividade febril que, mais tarde, França estudou e defendeu à outrance na obra de análise biográfica e historiográfica que, significativamente, intitulou O Português Sem Mestre. A obra plástica de Almada, irregular, de facto, até porque pautada por uma enorme dose desse incansável sentido experimentalista que deu o melhor e o pior, foi dominada por uma assimilação de um sentido clássico das formas, apreendido em parte com o Picasso dos anos 30, do período dito do regresso à ordem, seu longínquo mestre, que se patenteou sobretudo naquilo que, acima de tudo, foi notável desenhador. Mas foi sobretudo notável desenhador, de gosto informado e preciosos refinamentos estilísticos, como também se pôde confirmar na grande retrospectiva organizada pelo Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, na medida em que toda a sua obra de artista foi a de alguém em que o desenho sustentou quase sempre a pintura, pré-existindo-lhe ou então estruturando-a em toda a linha, numa sustentação virtuosa que jamais a deixou voar em céu próprio e abandonado desse fator equilibrante. Fez ainda, e como sabemos, carreira brilhante em Madrid, onde foi recebido no grupo dos modernistas madrilenos, em torno da figura vigilantemente paternal de Gómez de la Serna, e onde recebeu inúmeras encomendas como ilustrador e decorador, antes de regressar a Portugal, onde definitivamente se fixou, apesar da fatalidade com que insistia de que não há portugueses, há Portugal. Os limites visíveis que haveriam de tolher Almada, que então apenas começava, sobretudo no que se refere à sua extensa obra plástica futura, que se tornou longamente considerada como de referência em Portugal por ser escassa à crítica, se não quase inexistente, assinalou-os logo muito cedo Pessoa, comentando criticamente o problema e a questão central que subjaz à sátira e à sua pregnância estética num texto inteligentíssimo que publicou na Águia. Corria 1912 e aí, num texto que evoca as reflexões estéticas de Baudelaire, escrevia o poeta e pensador: acontece, porém, que toda a arte é criação. Ora, sendo toda a arte criação, e sendo toda a criação por natureza afirmação, resulta que a arte satírica, que é negativa, encerra em sua essência o paradoxo de que é grande na proporção em que sai para fora de ser satírica. É então possível, em qualquer dos três géneros, aquele de Pessoa no restante texto, gênio, talento e mera habilidade, segundo essa tipologia, avaliar o gênio, o talento ou a mera habilidade de um artista conforme o nível do seu mérito. Porque o gênio é aquele que, quer faça sátira pelo ódio, pelo desprezo, quer pelo interesse fútil, nos dá o além odioso, o além ridículo, o além fútil. O talento, em qualquer um dos três géneros, será aquele que cegamente, multiformalmente, nos der o fútil como fútil, o ridículo como ridículo e o odioso como odioso. O meramente inteligente ou brilhante será aquele que, não sem individualidade, mas sem vincada forma pessoal e acentuado polimorfismo, nos der o que ao seu género convenha. E depois então conclui aquela frase terrível que comecei por pôr em epígrafe, e em que escreveu que Almada Negreiros não é gênio, em função disto, manifesta-se em não se manifestar. O equívoco dessa sobreconsideração de Almada como artista, à revelia do incisivo diagnóstico crítico de Pessoa, que citei, exatíssimo todavia, não foi excessivo se tantos outros, com menor tamanho, serviram a cimentar internamente e a fechá-la nesses estreitos muros a má fortuna crítica do modernismo incipiente que tivemos, com as consequências éticas e estéticas que daí decorrem. É certo que Pessoa, em 16, corrigiria esta austeridade, escrevendo a Armando Couto Rodrigues que Almada está atualmente homem de gênio em absoluto. E bem assim editando A Invenção do Dia Claro no Lisipo,
enquanto Álvaro de Campos lhe dedica a Passagem das Obras, obra sensacionista máxima. Mas o equívoco existiu, porque crítica faltou, repito, capaz de entender a tempo o que faria a diferença. E a que houve se acomodou à narrativa histórico-sociológica que fechou cada vez mais o pensar crítico da arte portuguesa. Refiro-me àquele mesmo submodernismo que ignorou o expressionismo veemente de Júlio, algum de Mário Eloy e, sobretudo, de Alvarez, para citar os 3 casos maiores dessa época, e em vez destes, e do que traziam, e do que estes traziam, como possibilidade de continuar o trabalho estético em absoluto pioneiro de Amadeu, preferiu o virtuosismo de Almada e de outros, como o doce mas inconsequente Stuart, o brilhante Américo Nunes, o incerto Cristiano Cruz, ou até o mundanismo oco de António Soares, já que Eduardo Viana, compreendendo e adaptando-se rapidamente ao meio e querendo assegurar carreira tranquila, levou a sua sensualidade de grande pintor para soluções académicas que não prejudicariam a encomenda como outros depois fizeram. Não por acaso, um respeitável historiador de arte, o meu querido amigo Rui Mário Gonçalves, podia escrever dele convictamente que, pertencendo a esta geração, o artista total que foi Almada Negreiros constituiu a espinha dorsal do modernismo português desde o seu início. Foi em Almada que confluíram e se tornaram perenes as características dos pioneiros, tanto no domínio da literatura como no das artes, do desenho, da dança e do teatro, o que evidentemente é verdade. O equívoco está mesmo nisto, quer dizer que Almada tenha sido o eixo do modernismo português. Mas à distância, estou a falar na obra plástica, evidentemente, mas à distância, e se quisermos centrar-nos num exemplo concreto para o perceber mais precisamente numa breve análise crítica, teremos que começar por compreender que esse problema da identidade, que já atrás levantei, na propositada confusão que o artista elaborou entre a sua própria biografia e a história mítica que foi compondo para o país, foi a questão central de toda a sua obra poética e plástica. E poderíamos assim afirmar, de um modo breve, que Almada foi sempre um autorretrato. De si mesmo, como sugeri, de Portugal, nas sucessivas modalidades que ele e o país foram tomando, numa inesperada identidade de propósitos e acerto, de tempos mítico-históricos, depois daqueles anos da raiva da sua precoce, corajosa e febril afirmação futurista, em que não havia espaço ainda para a máscara identitária e antes que se abandonasse ao que nele era a inclinação mais natural do talento, vontade e temperamento, e que deu aquele tal subtil classicismo que, por via da caução do Picasso, em crise entre duas fases, podia coabitar com o desejo doméstico de modernidade. De todos os que deixou, de todos os retratos, os autorretratos que deixou, e foram muitos, obsessivamente realizados ao longo de toda a vida, o que também há de reforçar a hipótese da questão identitária que procurei sugerir, aqueles que mais impressionam são 2, que em parte são o mesmo, na linha pelo menos, mas que são também fundamentalmente diversos, em meios e propósitos, como se nascessem de 2 linhas e 2 linhagens divergentes. Porque, na verdade, correspondem a 2 programas plásticos e estéticos, entre os quais hesitou longamente, sendo um o que ficou por realizar e que, a ter-se realizado, lhe teria dado outra significação como artista, e o outro, aquele que melhor lhe resume o projeto, a intenção, a conveniência e o feitio, ou tudo junto, e aquilo em que acabou por resultar a sua prática de homem e de artista. Refiro-me, como já compreenderam, àqueles 2 célebres retratos, um que dá o cartaz deste colóquio e o outro que é realizado com um arame, né, e que, digamos, é quase escultórico. Sendo os 2 linha e os dois são também fronteira, demarcação nítida de um território que teve de traçar para nele inscrever e geografar a sua identidade. No fundo, é um pouco a questão que o professor Gustavo Rubim aqui levantou. Mas também para ser capaz de limitar o excesso que nele transbordara nos anos próximos de Orfeu e da contemporânea e que, mortos Pessoa, Amadeu e Santa Rita, já cá não podia caber sem exigir a deliberada opção por se mal entender com o país, que finalmente era o seu, feito à sua medida e aceitando-lhe as consequências como de resto o fez. Num destes desenhos, a linha é física, inesperadamente escultórica, e foi esta, sem continuidade de exploração, obra maior entre todas as que fez. É um arame que ciranda, que circunvoluta e que circula, como o arame de um equilibrista que caminhasse sobre o vazio,
de si a si, arriscando sobre o fio da navalha, mas sem rede. Esse arame é também fio condutor de uma energia que se expande nos olhos muito abertos de criança surpreendida ou de inseto raro. E na cabeça torna-se bobina que concentra a dimensão eletromagnética do seu pensar e sentir entre os polos dos olhos. É, em absoluto, o grande retrato sensacionista português. No outro, em que o desenho é quase o mesmo, diagrama, apontamento ou vontade de rosto, também só linha o configura, mas já com alusões neopicassianas que na sua obra foram, e como também já vimos, registro recorrente. Nesse, o que mais deve interessar são as letras. Não tanto o que dizem, que se reporta às preocupações de caráter hermético que o perseguiram toda a vida, como uma espécie de explicação insensata e, na verdade, indecifrável para o que a não tinha, mas as letras por si mesmas, enquanto sinais gráficos e diria agora hieroglifos, né? E sugestão ou memória de haver também sido escritor e poeta com obra fulgurante. Porque desenho e escrita parecem aqui chegar de um idêntico lugar, de uma mesma necessidade de apreender e de aprender a descrever o mundo, sentindo-o quase empiricamente, como aqueles pensadores medievais, como um livro onde se decifra um sentido e se registra o segredo com a surpresa do autodidata, qual iluminura ingênua. Em certa medida, o primeiro destes desenhos é, apesar das semelhanças que os aproximam, contraditório do outro. Porque se aquela, digamos o primeiro, é avanço, objeto, ida para além dos limites da superfície, experimentação pura, aproximação intuitiva ao ready-made, que de certo não conhecia, o segundo é já regresso, pacificação, desenho apenas, mesmo sem muitos títulos notável. Ou seja, elaboração gráfica e exercício virtuoso de quem do desenho possuía o dom e o segredo. Entre os dois, porém, vai a exata distância dessa divergência que marca o seu percurso inicial e o percurso posterior. Entre a redução do rosto a um registro de pura intensidade, um rosto sem ontologia, digamos assim, e a procura obsessiva de uma identidade, mesmo que algo caricatural. E assim, o que no primeiro era traço de inesperada crueldade, no segundo será conquista de pacificada mestria. Entre um e o outro vai o que diferencia uma cintilação do que poderia ter sido e aquilo que realmente foi, Almada por ele mesmo. Se nesse registro encontramos, no essencial, o desenho mais ou menos entendível dos limites que impediram que Almada pudesse ter sido um verdadeiro modernista, isto é, um criador à escala de Amadeu ou de Pessoa, para dar os exemplos substantivos que não deixam dúvida, há todavia um momento em que o lugar da Almada poderia ter sido outro, e desta vez, desde fora, que o do ilustrador. Tanto quanto é possível fazer afirmações deste tipo, que abrem o caminho do que comecei por designar, enfim, não o disse aqui, mas é o título da comunicação, um ensaio de ficção crítica, comecei por designar a ficção crítica, seria possível, ainda assim, levantar a hipótese de que Almada, num certo momento da sua vida e carreira, poderia ter sido transposto de outro modo e com outro sentido para a vida artística portuguesa e concomitantemente com a sua história. Que o não tenha sido por razões mais sociológicas e de cultura portuguesa do que em absoluto estéticas, mostra também até que ponto foi equívoco o modernismo português, ao persistir nos seus erros, elaborando sempre sobre incertos exemplos o que deveria ter sido a imagem mais exata e ousada das suas práticas. Arrisquemos, pois, dar este passo. Esse Almada foi um dos grandes frescos das Gás Marítimas, verdadeira obra-prima da pintura portuguesa. Poderia ter sido o farol estético dos jovens neorrealistas, que em vez dele se reivindicaram de Abel Salazar, médico progressista do Porto e pintor menoríssimo. E já o movimento neorrealista em Portugal teria sido de outra consequência. Evidentemente que considerações deste tipo são sempre relativas, porque não se pode refazer a história, mas é interessante, ainda assim, abordar esse aspecto. Porque por aí, por essa vontade de elevar o povo cru a personagem, passou a pintura desta fase verdadeiramente singular do pintor lisboeta, que erigiu varinas e marinheiros a herdeiros da saga dos navegadores, com um possante pincel modernizante em que deixou, talvez, o melhor de toda a sua obra desde a época conturbada do seu futurismo, que se encerrara nos elegantes painéis realizados em Madrid. Mesmo se, em certa medida, assim quis Almada corresponder, atualizadamente, a uma nova estética nacionalista que fora emergente na Europa
uns 10 anos antes, ele soube acolher finalmente na sua pintura, como antes o fizera na literatura, ao transportar sem truques o ruído das vozes populares para uma oralidade cândida, uma espécie de alma sintética do povo de Lisboa, a sua atmosfera iluminada, o seu festim de cores e de linhas, na coreografia brejeira de namoricos de Santo António em bairros populares. A sua graça invencível e pujante de vida, formigando sob o doce céu azul da cidade, pelas ruelas medievais de Alfama, da Madragoa ou da Moraria. O seu jeito altivo e catita, embalado nos fados desde a infância, as cores vivas e o brilho ofuscante da prata da sardinha nos cabazes ou o arco-íris dos lenços luxuriantes nas cabeças das peixeiras de rua, os marinheiros de passagem. Almada reinventara, nesses notáveis frescos, por artes de uma compreensão estilística intuitiva da obra dos anos 30 de Picasso, o que finalmente poderia ter sido uma rara via modernista portuguesa, prenhe de mitologia popular, musculando as personagens do povo de um heroicismo à beira da ternura. Bonecos exemplarmente mitográficos, os seus, portadores legítimos de um sentido de representação em que o povo, retratado, se revia e podia alegremente identificar. Almada conhecia de veras esse povo, que elegera longamente como herói coletivo de uma fábula que quase alucinava no seu desenho elegante e bailarino. Mas Almada tinha sido apoiante mais ou menos discreto do regime. Era amigo de António Ferro. Tinha obras de decoração por toda a parte, dos vitrais de igrejas aos painéis de edifícios públicos. Valera-se muito de encomendas várias que jamais recusara e era talvez demasiado mítico no seu lugar, agora solitário, de último grande herói modernista. Por outro lado, todos se lembravam ainda desses anos das inclinações de direita da sua juventude. E para o ideário comunista ortodoxo de muitos intelectuais da época, estou a falar da época do neorrealismo, todo o grupo do Orfeu fora afinal portador de uma mensagem reacionária. Almada, portanto, não lhes servia, comprometido como lhes parecia, ao menos ideologicamente e apesar da admiração que granjeava entre os mais novos, para estandarte paternal de uma geração que se cria em ruptura crítica e moral com o regime. Não o tendo sido, mas em vez dele Abel Salazar, como disse, já esse movimento artístico, que foi ainda assim influente, mesmo se na razão inversa da proporção dos seus resultados estéticos, se condenava antecipadamente a um fracasso, de que só restam como exceção digna de registro umas quantas obras, apenas devidas em qualidade de pintura ao talento dos seus autores mais arrojados, de Júlio de Pomar, sobretudo, e poucos mais. Parece assim ter duplamente falhado Almada nos seus desencontros com a história. Aquela história que se teria desejado como estímulo dialético e conceptual de um modernismo que afinal rareou, porque também ele, embora anunciado radicalmente por Amadeu e Pessoa, e por Cose, falharia depois por cá o seu acerto histórico. Muito obrigado.